minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. A partir de agora eu apresento os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pelas imagens, o sociólogo Getúlio Hanashiro, já foi secretário de governo nas áreas da saúde e dos transportes aqui em São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez, Hanashiro. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos companheiros da mesa. Também conosco, aqui à minha direita, o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros. Cimino, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mauro, a produção. Estar aqui é sempre enriquecedor para mim. Muito obrigado. E também conosco o empresário Cláudio Honor Grifo, especialista em motores automotivos. Cláudio Honor, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos da mesa. Um prazer novamente estar aqui. Vamos lá. Nosso primeiro tema de hoje, a Comissão Especial da Reforma da Previdência da Câmara recebeu 277 sugestões de alteração no texto proposto pelo governo. Elas serão direcionadas ou serão analisadas pelo relator, o deputado Samuel Moreira, que pode acatá-las ou não. A questão do momento é a inclusão ou não de estados e municípios na reforma. O presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria que o Congresso os mantivesse na reforma, mas que o impasse deve ser resolvido pelos parlamentares. Bom, Hanashiro, eu começo com você. Essa questão de manter os estados e os municípios ou não na reforma, isso já está descartado, né? O governo já admite abrir mão disso, até porque não vai trazer impacto nos números da reforma que se planeja em 1 trilhão e 200 milhões. Sim, do ponto de vista do governo federal, não. Mas a verdade é o seguinte, nós, em certa medida, vamos manter os problemas que nós temos ao nível do Estado. Quer dizer, o déficit fiscal dos estados, com exceção de 1 ou 2 estados, o resto, todos os demais estados têm um déficit permanente ao longo do tempo. E a Previdência tem uma carga muito importante. E eu acredito que a pressão que os próprios governadores terão em seus estados, posteriormente, se isso for excluído da reforma mais geral, vai ser muito forte. Eu lamento, porque eu acho que está faltando um pouco de patriotismo, cidadania, porque qual é o argumento dos deputados para retirar a emenda excluindo para manter a emenda excluindo os estados e municípios? Motivação política. Motivação política, dizendo que a reforma da Previdência é impopular. Isso eu acho que, inclusive, um outro mito. Hoje, eu acho que grande parte da população já aceita a necessidade da reforma da Previdência. Mais do que isso, quem não aceita, evidentemente, é aquelas corporações que serão afetadas pela reforma da Previdência no futuro. Elas não serão afetadas agora. Agora, o que acontece? É lamentável, por exemplo, que você mantenha privilégios que você teve ao longo de toda a história do Brasil. Há certas categorias profissionais, certas categorias de pessoas. Então, é preciso realmente ter uma visão um pouco mais solidária, não só solidária, mas eu diria até de patriotismo. Quer dizer, se o país não fizer a reforma adequada, daqui a 10 anos ou 15 anos, nós vamos ter a necessidade de fazer uma nova reforma.
E não é assim que o país pode caminhar. Quer dizer, e se nós não fizermos a reforma, vai ser um colapso total. Se o Bolsonaro pode ser considerado um dos responsáveis pela derrota do PT no Brasil, ele será, sem dúvida nenhuma, um dos responsáveis pela vitória, pelo retorno deles, se não houver essa reforma e o país não caminhar de uma forma melhor do ponto de vista econômico. A minha avaliação é o seguinte: tem que aprovar essa reforma da Previdência e o governo pode ir mal em todas as outras áreas. Na verdade, que, lamentavelmente, eu acho que esse vai ser o resultado. Mas o que acontece é que a economia vai se descolar da política, né? E o país vai ter condições de, em certa medida, sobreviver, sobretudo, dar uma arrancada para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, a despeito de tudo aquilo que for feito em outras áreas. Simino, estados e municípios fora da reforma da Previdência, como é que você avalia? Claro, os parlamentares não querem, motivação política, não querem os estados e municípios incluídos, porque isso melhoraria as contas dos estados e municípios e, eleitoralmente, isso para eles gera um desgaste e claro que ficaria bom para os prefeitos e governadores. Simples. Falta responsabilidade desse povo que está contra a reforma. Há necessidade, como Getúlio comentou, há necessidade de se fazer a reforma também no município e no estado, estão todos quebrados. Falta responsabilidade, falta caráter desses deputados federais que estão contra, porque são contra só porque querem ser contra o Bolsonaro. Ninguém está falando aqui em chapa branca, mas nós temos que falar em termos de Brasil. Não vejo outra situação, não vejo outra alternativa a não ser a reforma nos três, na nacional, nos estados e nos municípios. E quem está contra só porque querem ser contra. Não é que tem uma tese que a gente possa... um argumento que a gente possa aplaudir, falar, puxa vida, né? Tem nexo que está falando. Pega todos os deputados federais, eu tenho acompanhado isso pela TV, a TV Senado e a TV da Câmara, acompanhem, as teses são as mais absurdas possíveis, não tem nada que comprove, ao contrário, de que a reforma não seja boa para o país. Nós estamos falando em país, nós estamos falando na nação, né? Claro, como o Getúlio comentou, vai ter grupos que serão afetados, mas todos vão ser afetados, não classe média, classe pobre, rica. Se me permite, o mais importante é que não vai afetar os mais pobres, os que hoje já se aposentam com 65 anos de idade e que recebem um mínimo da Previdência Social. Esses não serão afetados. Outro detalhe, todas as benécias que o governo petista deu ao povo do Nordeste e ao resto do país, devia sair, todos deviam ser cadastrados no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Só aí você iria ver a economia que o país iria fazer, só de duplicidade de gente que já morreu, que recebe bolsa de tudo quanto é jeito. Isso aí foi criado, muita gente até atribui ao PT, e não é verdade, deve-se atribuir as bolsas ao Fernando Henrique. O Lula só mudou de nome, mas quem criou todas essas bolsas, ou pelo menos a maioria delas, foi Fernando Henrique. Então, põe para todos os beneficiados, vão ser recadastrados na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, você vai ver a economia que o país vai fazer. Então, há necessidade, sim, do governo, precisa fazer essa reforma, porque senão daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai ser novamente colocado à baila, e outra, fazer a reforma política, para que os 570 deputados federais, com quantos assessores, com quantos funcionários, motoristas 24 horas lá e nos seus estados. Tem que fazer reforma política, a reforma tributária, a reforma previdenciária,
não é só a reforma previdenciária, nós temos que cuidar do país. Se nós quisermos um país que seja sério, respeitado, produzindo e crescendo, nós temos que fazer as 3 reformas. Cláudio Honor, sua avaliação, o risco, a possibilidade de estados e municípios ficarem fora da reforma da Previdência, considerando esses aspectos, parlamentares achando que isso é impopular para eles e que isso pode ser benéfico para governadores e prefeitos. Não, Mauro, eu acho que lá em cima se trava uma queda de braço muito grande, né, por interesses próprios, interesses partidários, mas tem que ser feita assim, né, tanto para a área federal, para a área estadual, municipal, tem que ser, cada uma no seu contexto, tem que ser feita. É igual o Renachiro falou, falta patriotismo, sim, porque é um momento delicado. Hoje o sinal vermelho está ligado, mas lá na frente pode ficar muito pior, e vai ficar, porque a gente sabe que são contas, é matemática, é uma coisa que não tem como. Renachiro, uma outra questão, hoje é dia 3 de junho, o Samuel Moreira, o deputado Samuel Moreira, relator da reforma, está prometendo o documento final, o texto final para o dia 15. É muito pouco tempo, são 277 emendas para serem analisadas, claro, o que não for analisado na comissão pode ser visto em plenário depois, o que não for acatado, o que não for visto, enfim, pode ser visto em plenário depois, mas a impressão que dá é que vai haver ali um rolo compressor e que pouca coisa ou quase nada será acatado dentro daquilo que foi proposto. Não, em geral essas emendas são repetitivas, quer dizer, são os diferentes deputados apresentam aproximadamente os mesmos objetos, as mesmas decisões, entendeu? Então, essas emendas podem ser agrupadas, evidentemente deve ter um grupo técnico assessorando o Samuel, que vai separando. E ele vai depurando de tal maneira que resta algumas poucas emendas que ele vai ter que tomar a decisão de incorporá-las ou não. E essa é uma coisa, nessa altura do campeonato, já é praticamente simples, porque ele analisou detalhadamente todo o projeto. Quer dizer, já não há mais dúvida nenhuma. As audiências públicas que foram feitas pela Câmara Federal foram inúmeras, quer dizer, então não há mais dúvida, até do ponto de vista público, quer dizer, quem acompanha o dia a dia desse debate sabe que já não há mais coisa, há sim que decidir se votamos pela integralidade do projeto encaminhado pelo Executivo ou se atendemos a algumas eventuais emendas propostas pelos deputados federais. Então, eu acho que ele pode até antecipar a entrega, em vez de entregar no dia 15 de junho, possa entregar no dia 10 de junho. Né? O país ganharia com isso, porque nós temos que terminar de aprovar este projeto da reforma da Previdência no primeiro semestre, para que o país possa encaminhar de uma forma mais otimista em relação à economia no segundo semestre. Quer dizer, nós vamos dar um alento à situação do país e, sobretudo, a uma certa tranquilidade aos investidores no sentido de investir no país, seja investidor estrangeiro, externo, seja investidor interno, que está aguardando que o marasmo político seja realmente resolvido e que nós consigamos aprovar a reforma da Previdência. Simino, 277 propostas aí de emendas, isso muda muito, essa economia prevista de 1 bilhão, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É real. Mas você acha que cai muito a partir de que se admite alguma parte dessas emendas? Como o Getúlio comentou, e eu comungo com o pensamento dele, dessas 277 emendas, muitas são semelhantes. Muitos deputados federais fazem emenda só para dizer lá no seu reduto, eu fiz a emenda, está aqui, põe no folder dele na próxima eleição, a emenda número tal, proposta por mim e tal, só por vaidade. São muito vaidosos. Ninguém está pensando, ou poucos, ninguém é muito forte. Mas poucos estão pensando no país.
Eles estão pensando no deles, no como é que vai ser daqui a 2 anos na eleição deles. Ano que vem, né? O ano que vem. É. Como é que vai ser? Então, a vaidade acima de tudo e ou poucos pensam menos no país do que deles. Essas 277 emendas, que são muito semelhantes, inclusive, e fácil de ser digerida pelo staff do Samuel, porque são fáceis de serem separadas, são emendas relativamente simples. Há necessidade, e acho até que será antes do dia 15. O governo de São Paulo encontrou indícios de fraude e de descontrole em pagamentos na obra do Rodoanel Norte, segundo técnicos que acompanham o pente fino que está sendo feito sobre o contrato e sua execução por suspeitas de irregularidades e corrupção. A apuração não encontrou mais de 1.000 atestados, incluindo o raio-x da obra. Uma das interrogações é como houve o desembolso sem comprovante que é exigido antes do pagamento. Aqui nesse caso, a gente está falando, esse raio-x é o documento de pagamento que o governo do estado faz às empreiteiras pela obra realizada, tem que ser feito a partir da apresentação desse documento. E outros documentos, atestados técnicos, nada disso foi apresentado e os desembolsos foram feitos. Daí a pergunta, né? Como houve o desembolso sem esse comprovante que é exigido antes do pagamento? Então, toda obra tem que ser passo a passo. Você comprova o que você construiu e eu tenho que pagar a sua obra. Ou se há antecipação, você antecipa e vai administrando junto com o que está sendo construído. Então, e você, no final da etapa, dá-se o laudo dessa etapa conclusa. Aí eu fico estranhando, o Tribunal de Contas, onde está? A auditoria do próprio metrô, sabe? São fortes os indícios, né? Nós temos aí o codinome de um dos mentores disso tudo, o Paulo Preto, que está completamente envolvido, né? Já foi preso, solto, preso, enfim. O que me causa estranheza é que não há um acompanhamento da verba, porque é assim, é público, mas é público esse dinheiro que a gente fica pensando, é público, é do Estado, não é do Estado. O dinheiro é nosso. Eles estão brincando com o nosso dinheiro. Nós estamos aí com quantas obras paradas na área federal, na área estadual, na área municipal. Por quê? Porque há um descontrole. E isso não pode acontecer. Tem vários órgãos que poderiam regular essas despesas todas, esse investimento todo, e não acompanham. Só depois que a obra ficou parada. Há hoje uma matéria, inclusive na Folha de São Paulo, dizendo, desde o início até agora, o quanto está parado e o prejuízo, porque o que custa mais caro é uma obra parada. Porque para retomá-la, você tem que consertá-la, você tem que atualizá-la, ela custa às vezes muito mais caro do que o próprio início da obra. E esse é um fato que precisa ser analisado com muito carinho. Hanashiro, o que a gente normalmente vê, o Ministério Público aponta irregularidade nisso, naquilo, vê suspeita disso, vê indício daquilo e aquela situação toda. Aí agora a manchete é o governo de São Paulo que vem disso. O que simboliza? Pois é, ao que me consta, o governo de São Paulo, a partir dessas denúncias do Ministério Público, até já denunciando algumas pessoas envolvidas, como até pedindo indiciamento, pedindo que sejam realmente comprovada, já em juízo, né? E o governo tomou a decisão de também acompanhar e, sobretudo, fazer um pente fino em todos esses contratos do DERSA. Todos sabem, isso a imprensa divulgou durante muito tempo, que o DERSA vem passando por um período negro da sua história, né? DERSA é um órgão muito capacitado, com um número significativo de técnicos competentes, realizou realmente obras
muito importantes em São Paulo, mas nesses últimos 10, 15 anos tem passado por gestões que eu diria, ao lado de temerárias, um pouquinho mais do que isso, né? De tal maneira que o próprio Ministério Público vem procedendo às suas investigações. E por isso mesmo o governo de São Paulo, e parece acertadamente, está fazendo um pente fino em todos esses contratos para ver se encontra efetivamente dados, elementos que possa o Estado julgar de uma maneira mais conclusiva. Por exemplo, esse atestados que não foram encontrados, 1.000, é uma aberração, porque a obra sempre é feita por etapas. A cada etapa, o empreiteiro tem que apresentar o seu atestado de conclusão. A partir daí é que o Estado tem 30 dias para pagar a fatura, tá certo? Esse atestado é para mostrar como a obra foi feita e dar de conclusão. De segurança, até o órgão do governo vá lá e faça a medição, se bate ou não bate com o laudo apresentado pelo empreiteiro. Se tiver tudo ok, ele simplesmente libera a fatura e o empreiteiro vai e recebe o dinheiro. O que está se falando aqui, os pagamentos foram feitos sem os atestados. Sem os atestados. Aparentemente, pela informação que eu estou vendo aqui, é isso. Quer dizer, foram feitos desembolsos relativos às obras, várias obras que Dersa tinha sob seu comando, mas que, na verdade, não foram objeto de apresentação dos atestados correspondentes. Isso não pode, tá certo? E, inclusive, isso leva a uma posição esdrúxula, porque o atestado, quem emite o aceite do atestado é o pessoal do nível médio, não é alta cúpula. Quer dizer, isso depois sobe para a alta cúpula que libera, tá certo? Quer dizer, a equipe técnica recebe e diz, o atestado está de acordo, está adequado, tá certo? Aí o diretor, o responsável pela área, ele libera a fatura. De modo que eu vejo que não é só a cúpula do Dersa que esteve envolvido nesse processo. Há algo mais do que isso que é preciso investigar. Eu acho que o governo do Estado faz muito bem em realmente tentar descobrir o que de fato ocorreu no Dersa, que não pode deixar impune essa situação. Sim, o que parece aí é uma praxe, né? Se faltam 1.000 atestados, né? Então, parece que a regra é não ter atestados, e se faz o pagamento assim mesmo. E acima da própria Dersa existe a Secretaria de Obras. Quer dizer, não tem nenhuma auditoria da Secretaria de Obras. Embora seja a Dersa, Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, ele é uma autarquia que tem que dar respaldo, tem que dar os devidos esclarecimentos à Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras não supervisiona a Dersa. É estranho tudo isso. Como é que a coisa anda solta e só vai determinado momento, depois que houve o desmando, depois que houve o desvio, e para recuperar tudo isso é muito difícil. Pois é. Esse seria o passo seguinte, a recuperação. Você veja que a Brascan, agora, no acordo de leniência, fez um acordo e vai devolver aos cofres públicos 2 bilhões e 800 milhões por conta de desmandos. E o fato... É interessante que a questão do Dersa surge realmente com denúncia, com coisa, através do Ministério Público Federal. Não foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, foi através do Lava Jato, entendeu? Porque tinha recurso do governo federal para implantação do Rodoanel. Caso contrário, realmente isso ia passar. E segundo os procuradores federais, o sobrepreço já chega a 480 milhões de reais. Então foi graças a isso que,
começou-se a desvendar a situação do Dersa e nós chegamos a essa situação que o governo do Estado procura agora investigar. Mas, indiscutivelmente, não houve nenhum trabalho, nenhuma investigação por parte, seja da Polícia Estadual, seja do Ministério Público Estadual. Mesmo porque, Mauro, só para alinhavar essa conversa, tem o custo de qualquer obra que se vai fazer, seja ela de estrada, seja ela de grandes proporções, grandes obras, tem um custo por metro quadrado. Então não tem como divergir sobre isso, a não ser que vá a um projeto de estrada, por exemplo, e aí você encontra brita, você encontra gás, você encontra água, então, e todo contrato tem essas alternativas para aumentar o valor da concorrência. Então, não tem como enganar mais. Hoje, quantos metros quadrados vão ser gastos para fazer esse trecho do Rodoanel? X mil ou X milhões de metros quadrados. É só multiplicar pelo custo da obra. Não tem segredo. Só rouba se quiser. Se não quiser, não rouba. O fato do governo ter antecipado, dizendo que está fazendo um pente fino, até porque é uma obra antiga, não começou agora na gestão Dória, de alguma maneira para se eximir do problema? Eu acho que... E outra, ele está fazendo super certo. O problema não é meu, não fui eu que plantei esse abacaxi, quem plantou é que vai colher. O problema não é do governo, o problema é do Estado de São Paulo, independentemente de quem passou. De quem que ser, mas aí é aquela história. O problema é nosso, na verdade. O problema é nosso, exatamente. Aquilo que o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é nosso. O problema é assim, acho que o Dória está fazendo certo, quem plantou pepino tem que colher pepino, né? Na Lava Jato você vai se surpreender nos próximos 30, 60 dias dos nomes que estão na lista para serem presos por conta de dinheiro, da malversação do dinheiro público. Cláudio Nunes. Esse mínimo é muito dinheiro, é dinheiro demais. E eu penso assim, se um raio-x não resolve, faz uma ressonância. Tem que ser esclarecido, tem que acabar com isso. E é bom que São Paulo dá esse exemplo, sim. Porque a gente imagina obras lá em Manaus, no Nordeste, no Sudeste do país, como é que é? Tem que ter, é muito dinheiro envolvido. É simples, tem mais de 500 obras paradas na área federal. No país inteiro tem mais de 500 obras paradas, e obras grandes, né? Ferrovias, estradas, portos, aeroportos, tem muita coisa parada que causa mais prejuízo do que ela conclusa. Porque na hora da retomada da obra, Getúlio já foi secretário 2 vezes na área da saúde e de transportes. Ele sabe bem o que eu estou falando. Aliás, ele sabe muito bem, ele dá aula disso. Mas na hora da conclusão da obra, se você não conclui a obra nas etapas devidas, ela causa mais prejuízo na retomada. Porque ferro, ele corrói, há uma defasagem de material, a hora que você vai dar seguimento à obra, ela custa mais caro do que se você concluí-la. Então, e a impressão que se tem às vezes é que é proposital, é para que ocorra isso mesmo, e tem que acabar, não pode. Precisa acabar, precisa acabar. Nós precisamos passar esse país a limpo. Não é possível, só concluindo, Getúlio, não é possível que a gente vá ter essas situações, esses deputados federais que nos acuam, que nos põem medo, que nos afrontam. Nós precisamos ter coragem de enfrentá-los, olho a olho. Não é possível, nós temos que limpá-lo da vida pública. Não é possível que nós, brasileiros sérios, pagamos impostos, criamos empregos, empresários do país é tido como bandido, porque eles nos acuam. Não podemos mais viver dessa maneira. Essa renovação que nós tivemos no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, mais na Câmara do que no Senado, mudou a sua expectativa, sim? Você esperava outra coisa? Em relação ao comportamento dos novos? E eu esperava, sim, e estou decepcionado.
Claro, você que quer sangue novo, gente nova, gente séria, né? Porque tem tanta gente boa no Ministério Público, você veja, só na Lava Jato, tem juízes maravilhosos, promotores maravilhosos, gente que está querendo levar esse país no MUC. Aí você pega uma renovação de quase 50%, você fala, puxa, agora vai. Agora vai. Só que há, infelizmente, o pensamento assim, pô, eu vou entrar na vida pública e eu quero me dar bem. Aí chega lá, o canto da sereia é assim, o que é corrupto, ele quer continuar corrupto, o que ele faz? Ele coopta o outro que é sério. E aí ele vai cooptando um, coopta outro, e aí o que é mais fraquinho acaba cedendo. Eu falo assim, não, mas puxa vida, olha, tem tanta coisa boa aqui, vai por aqui que você vai se dar bem ali e tal. Precisa acabar isso, nós precisamos estar vigilante, cobrar esse povo, esse deputado federal, este senador, ele foi eleito pelo povo. Quem é que votou? Eu, por anos, quando voto, eu coloco na minha carteirinha do meu título de eleitor a quem eu votei, a quem eu atribuí a minha confiança, porque voto é confiança. Então, a quem eu confiei. E vou cobrá-lo e cobro. Olha, o que você está fazendo? Olha, eu acho que a tua opinião não está correta nesse ponto. Eu ligo, eu mando e-mail, eu ponho no Jornal da Zona Leste, ponho nos outros nossos veículos. Por quê? É minha obrigação como jornalista. Nós não podemos, fora o cidadão, que eu, como cidadão, fico preocupado no destino da nação. Qual é o país que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, para a família dos homens de bem desse país? Qual é o país que nós queremos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar? E não é figurativamente falando, não. Esse discurso é antigo. Não é não. Nós precisamos, sim, estar vigilante para um país melhor. Hanashiro, para a gente finalizar esse tópico, antes da gente sair para o intervalo. Eu acho o seguinte, a renovação foi positiva, foi boa, tem muita gente nova boa, só que é insuficiente. Mas mais do que isso, é que no sistema nosso político brasileiro, o determinante é o poder executivo. Quando você tem um poder executivo forte no sentido intelectual, no sentido político, no sentido da articulação, você pode caminhar até com um parlamento fraco. Agora, quando você não tem um executivo que tem um projeto, não é, de país, um projeto de desenvolvimento econômico, nós não sabemos, entendeu? Então, você vai articular o que para quê? Tá certo? A única coisa, e isso fez bem o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, a reforma da Previdência. Com isso, de tal maneira que ele pintou o quadro em relação ao déficit fiscal, que fez com que pelo menos parte do parlamento acordasse, visse, não, é preciso fazer essa reforma. Agora, no resto, você não tem um projeto nacional, um programa econômico, para onde que nós queremos ir, qual é o objetivo do governo, entendeu? O governo fica se perdendo em picuinhas entre eles mesmos, entendeu? Quer dizer, você cria adversários sem querer. Você cria adversário entre os seus próprios pares. Quer dizer, qual é a perspectiva da educação brasileira que o cara, em vez de buscar aliados, buscar convencer a universidade, xinga os caras? Não pode. Quer dizer, a mesma coisa em relação à área da ciência. Eu fico pensando, o Marcos Pontes lá, será que ele não consegue convencer parte do governo que o planeta não é plano? Entendeu? Ele que esteve lá no espaço, quer dizer, que viu que o planeta é redondo, quer dizer, entendeu? E nós vamos perder tempo com essas coisas. Será que ele não consegue convencer que tem muita gente no mundo da Lua, né? Pois é, então, o que falta, lamentavelmente, é isso. Você tem um parlamento que se renovou, mas o quadro que comanda é um quadro antigo. Agora, até que está com boa intenção. Eu acho que o Rodrigo Maia está com boa intenção, o presidente do Senado, a mesma coisa. Agora, o que falta é um comandante disso tudo, que diga o seguinte, o projeto do país é esse, vamos caminhar para isso.
E eu estou propondo o quê? Estou propondo que na área econômica façamos isso, aquilo. Na área educacional, vamos melhorar a qualidade da educação brasileira, assim, assado, etc, etc. Mas nós não sabemos para onde vamos. Bom, nós vamos agora para um intervalo aqui no programa Gente que Fala, e na volta nós vamos tratar dessa proposta do presidente Jair Bolsonaro de ampliar os limites da Carteira Nacional de Habilitação. Até já. Você está ouvindo Gente que Fala. Ao dirigir, respeite as leis de trânsito. O recado é claro. Ao volante, nunca use o celular. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta aqui na Rádio Trianon AM 740 com o programa Gente que Fala, e vamos agora para o nosso próximo tópico. O presidente Jair Bolsonaro deverá enviar nos próximos dias um projeto de lei para aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos e também dobrar o limite de pontos acumulados com multas para que a carteira seja suspensa. O presidente também reafirmou que pretende interromper a instalação de radares nas rodovias federais. As medidas são questionadas por autoridades de segurança pública. Vou começar essa com você, Claudio Honor. Você que é especialista em motores automotivos, os carros andando cada vez com velocidade maior. São projetados cada vez para serem mais rápidos, mais econômicos. Eu acho uma proposta boa. Como toda proposta boa, ela tem alguns pontos, né? Aumentar a pontuação talvez seja interessante, muitas pessoas dependem de automóveis para trabalhar e a pontuação, entre aspas, não é que atrapalha, porque tem que ter muita responsabilidade também. De 20 para 40, duplicou, mas tem que ter muita responsabilidade, porque um excesso de velocidade envolve segurança, envolve vidas, é muito complicado. Com relação aos exames de 5 para 10 anos, eu tenho uma opinião que acho que é assim, 5 para 10 eu acho correto, porém, depende muito da idade de cada um. Você tem uma pessoa, por exemplo, com 60 anos, eu acho que para fazer um novo exame com 70, eu acho que já teria que pensar um pouquinho melhor. Com 70, fazer, às vezes diminuir nessa faixa etária, né? E outra coisa, fundamental, é um ótimo exame. Tem que se fazer um bom exame, seja com 18 anos, 25 anos, 30, 60, tem que se fazer um bom exame para saber da aptidão realmente em se conduzir um veículo. Simino, o que você acha disso? Estabelecer prazos menores para motoristas com mais idade ou pontos para determinadas categorias, uma quantidade maior de pontos, isso pode criar dois tipos de cidadãos, eu acho que o Claudio não tem razão, porque naturalmente o corpo humano há desgaste natural, né? Então, com o passar do tempo, a visão não é a mesma, o seu reflexo não é o mesmo. Eu acho que e eu falo porque já passei dos 40 anos. Então, acho que na faixa até 60 anos, de 10 em 10 anos, tudo bem. A partir dos 60, eu manteria os 5 anos. Aí, voltando ao caso das multas para determinadas categorias, por exemplo. Eu sou radicalmente contra radar. Sou radicalmente contra. Tem que dar educação para o povo tem que se educar, porque é um caça-níquel. Vou te dar um exemplo simples. Ao mês, eu fui multado por um agente, dizendo assim, uma das placas está ilegível, o que é mentira. Eu estou com o carro aqui embaixo. Você olhar, já até perguntei para alguns policiais, só por curiosidade, não, tá tudo bem. Muito bem. Você não consegue se defender disso, né? Uma das placas, por que não coloca a placa dianteira, placa traseira, uma das placas ilegíveis? Bom, coincidentemente eu precisei estar numa delegacia para fazer uma matéria, e eu achei curioso a notificação que veio com esses dizeres, uma das placas e tal.
Aí a investigadora, muito gentil, falou assim, deixa eu ver. Aí colocou o número da placa, não sei exatamente qual é o sistema, e ela falou assim, neste dia e no dia anterior você não esteve na Avenida Anhanha Melo. Olha que coisa, que curioso. E você foi atrás de uma coisa e descobriu outra. Descobriu outra. Quer dizer, muito séria. Como é que isto pode acontecer? Então, ou o radar é louco, ou o policial está maluco, ou isso é mentira, inventaram essa multa, e mesmo porque a placa dianteira está elegível, e teria que me pegar na hora, falar assim, olha, você não pode andar, não pode trafegar com essa placa. Então, até para te dar ciência ali naquele momento. Claro. Né? Eu dei uma multa uma vez por lâmpada de placa queimada e a lâmpada poderia ter dado um mau contato naquele momento, poderia ter queimado naquele momento. É o tipo de infração, se é que ela ocorre, existiu, que o agente deveria te parar para notificar na hora. Exatamente. Então, claro, se for, porque aí tem o seguinte, tem um projeto da multa ponto a ponto. Quer dizer, você está num determinado lugar, aí 2 quilômetros depois tem outro radar, então a velocidade média é 80 km por hora, se você ultrapassar isso na chegada, antes, você é multado automaticamente. Quer dizer, isso é um caça-níquel. E eu acho que aí ele tem razão, sim. Getúlio? Olha, eu acho que em relação ao CNH, estou de acordo com os dois participantes que falaram anteriormente, no sentido de que a partir de uma determinada idade mantenha os 5 anos. Agora, os 10 anos eu também não vejo, porque a eficácia desses exames, primeiro que o objeto de fiscalização é muito pequeno. Eu nunca vi ninguém ser fiscalizado pelo CNH, a partir ou buscando o CNH. Então, eu concordo, eu acho que se pode levar para 10 anos, com exceção das pessoas com mais de 70, 60 anos, 65 anos. Né? E a questão de dobrar o limite de pontos acumulados com multa, eu acho que a gente tem que fazer uma classificação. Por exemplo, no caso que vocês dois mencionaram, da falta da questão da placa não estar bem visível, merece uma advertência. Não uma multa. Não uma multa, né? Entendeu? Você administrativa. Exatamente, mas você deveria ser advertido, olha. Para corrigir o problema, corrigir o problema. Né? E na próxima, se constar a mesma irregularidade, você vai ser multado em dobro. Isso sim. Perfeito. Agora perfeito. Não que você chega e diz, olha, você foi multado porque a lâmpada da placa estava apagada. As outras, em relação à instalação de radares, a verdade é o seguinte, os radares fazem, têm a mesma função do policiamento ostensivo. Eu sempre defendi o policiamento ostensivo. É aquele policiamento que aparenta, que está fisicamente presente. Por quê? Porque o cara vê o policial... Ele maneira. Ele dá uma maneirada. Então, como não é possível você botar policial em todos os cantos, você bota o radar. Agora, só que eu sou a favor realmente de avisar, tá certo? Num determinado momento da nossa... O início sempre, a regra era essa, você tinha que dar visibilidade, avisar o motorista que aquela rodovia, aquela via estava sendo fiscalizada eletronicamente. De repente, começaram a fazer essa coisa de uma forma meio oculta. Eu sou a favor da manutenção da fiscalização da eletrônica com um pouquinho mais de critério, mas, sobretudo, com aviso prévio ao motorista. Inclusive, que o Cimino... Inclusive, nas vias aqui da cidade, nós temos 30, 40 quilômetros por hora. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, devia ser assim, a rua com uma mão só, X quilômetro, com possibilidade. Rua com 2 vias de direção. Avenidas, já pré-estabelecer, padronizar isso, para a pessoa não cair nessas
pegadinhas. Estrada tem muito disso. Se é 80 por hora, de repente passa para 60, aí você pode passar para 80, aí você diminui drasticamente para 40, e aí você cai nessas ciladas, porque você não fica só olhando placa. Você tem que olhar o trânsito, você tem que olhar quem está te fechando, enfim, tem uma série de detalhes que automaticamente você faz. Ao dirigir, a gente dirige automaticamente, né? É no freio, é na embreagem, é na estrada, é na rua, é num pedestre, é num ciclista. Então você não fica só preocupado com placas, nem só preocupado com radar. Então, tem que padronizar isso, na minha opinião. Padroniza isso nas vias públicas, municipais, nas estradas, aí acaba muita multa, muito acidente, diminui pelo menos, porque o motorista fica preocupado com uma série de detalhes, não só com placa. Para anunciar a presença agora aqui, juntando-se a nossa bancada aqui do programa Gente que Fala, o Coronel PM Flamarion Ruiz, vice-presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AME Brasil. Coronel, seja bem-vindo. Boa noite a todos, estou aqui um pouquinho atrasado, mas com fé e respeito a todos. Vamos lá para mais um tema. Atualmente, quase todo mundo tem carro e quase ninguém tem tempo e conhecimento para cuidar dele corretamente. No entanto, todos sabem que é preciso estar atento com a manutenção para não ficar a pé de uma hora para outra, principalmente com a proximidade agora das férias escolares, daqui a um mês, né? Para tanto, especialistas listam itens importantes a serem checados, mesmo para quem segue a rotina de manutenção recomendada pela fábrica. Assunto para você, Cláudio Nuno. Quais são esses itens a serem checados? Bom, Mauro, a gente em São Paulo temos uma frota aí de mais de 7 milhões de veículos. Mas assim, eu tenho uma experiência grande já nesse ramo. São 7 milhões já? Já. Para 12 milhões de habitantes? É uma frota bem grande, bem grande. Eu posso falar para você, no geral, não é uma frota mal cuidada, não. Hoje em dia o pessoal está mais ciente de cuidar, de fazer as manutenções, de se preocupar um pouquinho mais. Mas houve uma boa renovação da frota nos últimos anos. Isso também ajudou bastante. Hoje tem muitos carros novos, seminovos, aplicativos, eu uso muitos carros também que, de uma certa maneira, aumenta o fluxo de veículos todo dia e outra, 24 horas, né? Nós vemos uma cidade hoje em dia que não para. Então, as manutenções chegando em épocas de férias, não pode deixar de acontecer, porque realmente muita gente ainda pega a estrada, mas a gente vê nos índices de acidentes, nos índices de manutenção, tem melhorado bastante na empresa que a gente trabalha, na Retífica Anastácio. O índice dessa tipo de preocupação com o cliente, ele é bastante grande, sempre se preocupa. Nos lugares que a gente vê que tem os centros automotivos, sempre também tem a procura grande, empresas que vendem os pneus, hoje em dia você vê que o cliente não deixa chegar naquele, tá no arame, não, hoje em dia você vê que os carros são bem mais, a preocupação é maior. Agora, mesmo para quem segue a rotina de manutenção recomendada pela fábrica, o que tem que levar em consideração para a checagem também? Itens básicos que a gente sempre imagina, vamos por assim, e hoje em dia não tem muito mais esse negócio de viagem, a gente tem o carro que tem que estar preparado para tudo, né? Na verdade, antigamente, há 15 anos atrás, 20 anos, falava, vou viajar, então vou ver freio, vou ver pneu. Hoje não, hoje vou viajar, bom, você olha para o carro e fala assim, vou abastecer, vou calibrar o pneu e vou. Mudou muito isso também, então, o que tem que estar em ordem, geralmente, trocas de óleo tem que ser feitas dentro do seu período, sistema de arrefecimento, não vai entrar agora a época do frio, já não causa tantos problemas de motores, entre aspas, esquentando, sistema de freio, principalmente, isso aí é imprescindível, tem que estar sempre atento, né, e pegar a estrada com mais tranquilidade, tem radares, vai ter sim, tem estradas boas, um limite bom, 100, 120, dá para andar legal, sem problema. Porque assim, existe essa rotina de manutenção da fábrica, da garantia do automóvel e tal, mas tem carros mais usados e menos usados, depende de como ele está nas ruas, né? Mas, assim, no geral, a manutenção está sendo feita assim, a gente consegue ver que preocupação entre carros, às vezes, um pouquinho mais antigos para a gente, fazer manutenção em motor, aí você analisa todo o carro, mas o pneu está bem cuidado, a bateria nova, não tem, assim, outros itens condenáveis também não, é bem pouco, diminuiu muito. No último sábado, dia 1º, foi comemorado o Dia da Imprensa e a pergunta que mais se ouviu foi: qual é a real importância dos profissionais da comunicação nos dias atuais, quando as notícias se espalham pelo mundo em poucos segundos? Nunca se falou tanto em Estado democrático de direito como agora, e ao mesmo tempo as fake news nunca tiveram
tanta força. Simino, a imprensa vive um momento único, né? Antes a gente se preocupava com aquilo que era publicado, veiculado, como é que aquilo ia atingir os nossos ouvintes, leitores, telespectadores. Hoje você tem que prestar atenção nas fake news. Nós, profissionais da imprensa, também estamos preocupados com isso. Sem dúvida. As notícias são instantâneas, né? Os tablets, os celulares, a notícia se espalha instantaneamente. Mas falo a você até com pesar. Eu estou na imprensa há 50 anos, um pouquinho mais até, em rádio, TV, jornais. O Jornal da Zona Leste, por exemplo, tem 46 anos, presidente de sindicato há 30, enfim. Não vejo o que nós temos que comemorar no meu ponto de vista. Por quê? Hoje, muitos jornalistas, a imprensa, dita grande imprensa, as TVs, muitos dos jornalistas viraram uma Sônia Abrão, sabe? Todos querem viver de fofoca, vai entrevistar o Bolsonaro, o fulano disse isso do senhor, o que o senhor acha disso? E aí vai num outro e vive fazendo uma outra fofoca, todo mundo quer ser Nelson Rubens, sabe? A imprensa está se perdendo um pouco. Fato concreto, nós temos que procurar o máximo possível da isenção. Isto é que faz o jornalista ser diferenciado. É a isenção. Por mais que ele tenha uma bandeira política, uma ideologia política, uma admiração por um determinado político, ou uma agremiação política, ele precisa ser isento, ele tem que ter a responsabilidade de ser isento. Seria assim, um médico vai cuidar de um paciente e esse paciente tem uma bandeira política, fala, esse paciente aqui eu quero que ele morra. Não pode ser assim. Nós temos que ser isentos. A nossa matéria-prima é a notícia. E a notícia ela tem que ser bem dada. Ela não pode ser tendenciosa. Mesmo porque nós que somos jornalistas, que é a profissão mais solitária que existe, uma das profissões mais solitárias, porque na hora que você está escrevendo, é você e o papel, é você o microfone, é você e a câmera. Então, nós temos que ser o mais isento possível. Evidente que hoje a concorrência é muito grande, nós estamos vendo aí as grandes publicações, a Editora Abril fechando suas portas, os jornais, grandes jornais que editavam, que não tinha a população que tem hoje, editavam 1,5 milhão de exemplares no final de semana, hoje se gabam por estar editando 110 mil exemplares, onde editavam 1,5 milhão. Alguma coisa está acontecendo de errado? Será que não tem aí um momento de falar assim, poxa, o que nós vamos fazendo? Não é minha culpa. Precisamos rever o que nós estamos fazendo. É culpa nossa mesmo. Coronel Flamarion, como é que a sua associação dos militares estaduais do Brasil observa essa questão das fake news? Eu acho que a polícia, de certo modo, tem sido vítima em muitas circunstâncias dessa situação peculiar das fake news, porque você pegar uma imagem, por exemplo, e colocar no espaço e não dar o crédito necessário para ela, às vezes dificulta a compreensão de quem recebe a imagem. E aí tem o valor do bom profissional da área de imprensa, que divulga com propriedade e na extensão completa o significado daquela informação. Era nesse sentido que eu queria chegar. Qual tem sido o sentido da grande imprensa para os militares? Eu vou falar mais pelo policial militar, né? A gente tem um trabalho relativamente isolado em 645 municípios do estado, por exemplo. E, obviamente, as questões da prática daquilo que nós conhecemos como controle social ou a obrigação de fazer valer a lei, né, impor a lei, muitas das circunstâncias, para que atenda ao interesse de todos, de certo modo, a gente tem encontrado sempre dificuldades. E essas dificuldades não são muito bem
entendidas pela imprensa de maneira geral. Então, se pega um pequeno viés e daquele viés se faz o que a gente conhece como fake news. Isso é um defeito, é uma prática que nos preocupa e nos prejudica muito na atividade de trabalho social que se faz. E como combater? Quais são as propostas? Eu entendo que numa circunstância como essa do tráfego nesta velocidade da informação por esse viés interpretativo individual, ele precisaria de algo mais de proximidade do profissional da área de imprensa com relação às fontes que de fato produzem aquele real conhecimento. Porque é uma coisa você fazer a crítica sem conhecer a extensão daquilo que significa exatamente uma atitude que possa estar interferindo no direito de liberdade de ir e vir de uma pessoa, coisa do tipo. Então, isso é um alvo constante da preocupação do cidadão. Então, é mais ou menos isso. Quais são as motivações na sua avaliação, ou na avaliação da sua associação, as motivações das fake news, notadamente naquilo que atinge os militares? Então, eu vou dizer para você, existe uma questão prática que é da irresponsabilidade daqueles que produzem fake news, e no primeiro plano, mas no segundo plano nós temos uma outra proposição no sentido de conduzir determinadas opiniões. E aí que está o lado crítico da coisa. Então, como é que se faz isso? Segundo aqueles interesses que estão subjacentes àquela transmissão do fake news, entende? Então, essa questão para a gente é uma questão extremamente preocupante. Determinados segmentos sempre colocam a atitude que você tem de agir no meio social de maneira inconveniente, de maneira imprópria, como se a liberdade pudesse ser confundida com libertinagem, né, ultrapassando os limites da razoabilidade, ultrapassando os limites que impõem restrições ao direito alheio. Então, aí que está o problema. Bom, gente, o tempo do programa se esgotando, vamos aqui para as nossas conclusões. Getúlio Hanashiro, sua palavra final. Olha, eu acho que em relação ao fake news, o grande problema hoje da comunicação é o problema da credibilidade. Não é? Como acreditar, seja na grande imprensa, seja nos meios do jornal do bairro. Não é? Esse é o grande dilema da sociedade moderna, vale para o Brasil como vale para o resto do mundo. E esta é realmente o grande desafio que nós temos pela frente. Simino, a sua palavra final. Eu quero aqui, antes da sua conclusão, fazer um agradecimento aqui em nome de todos do programa Gente que Fala, na edição de 27 de abril do Jornal da Zona Leste. Você fez um destaque aqui para o programa Gente que Fala, quando da sua presença, né, dia 22 de abril, você esteve aqui com o Antônio Salim Curiati Júnior, com o Paulo Gontijo, com o Alexandre Sali. Então, nosso agradecimento a esse espaço, você nos dedicou aqui na sua edição de 22 de abril, de 27 de abril, né? Você esteve aqui dia 22 de abril. E a sua palavra final, você pode até dar aqui o destaque da sua edição de 25 de maio. Obrigado pela deferência aí da citação do Jornal da Zona Leste, mas eu acho esse programa, não porque constantemente ou esporadicamente participo dele com muito prazer, sou convidado e venho com muita alegria, mas pelo debate democrático. Você veja, nós somos normalmente somos 4 debatedores, cada um pensa de uma maneira, eu já vim várias vezes aqui, nunca fui cerceado em nada, e para a democracia esse programa é fantástico. E até ia falar para o Fausto Camunha e para a Zenilda mudar o nome do programa. Não é gente que fala, é gente que sabe o que fala. Bom. Cláudio Honor, sua palavra final. Eu que agradeço muito mais uma vez. É a terceira vez que eu estou participando do programa, muito bom. E fico à vontade, eu aprendo muito com vocês, eu acho isso muito interessante. Pontos de vista que às vezes eu não conheço direito, mas eu procuro me aprofundar e analisar bem os comentários. Isso me faz ter a minha opinião também, acho bastante interessante. E gostaria de ter mais tempo para ficar aqui com vocês debatendo. Coronel Flamarion, sua palavra final. Eu agradeço o convite, peço mais uma vez excusas por ter chegado nesse período um pouquinho atrasado, bastante atrasado,
mas me Não há coloco à problema. A gente disposição. sabe da situação de São Paulo em dia de chuva, as coisas ficam complicadas, né? Me coloco à disposição também, venho aqui para aprender e, como o colega disse aí, acho que nada melhor que uma boa discussão quando as pessoas estão no nível da relação humana, não quando ultrapassa esse limite, né, e chega àquilo que compromete a relação entre as pessoas. Então, estou aqui com esse objetivo de transmitir alguma coisa do meu conhecimento naquilo que aprendo com os senhores também. Ok, quero agradecer a presença de todos nesta edição do programa Gente que Fala, o sociólogo Getúlio Hanashiro, o coronel PM Flamarion Ruiz, o jornalista Antônio Carlos Cimino, o empresário Claudionor Grifo. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Tchau, até amanhã.